Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo de Excel aqui do canal. Esse é o segundo vídeo da série que eu estou criando aqui, focada exclusivamente em responder as dúvidas de vocês. E também a segunda alternativa que eu prometi a uma dúvida do nosso inscrito Augusto César, que comentou lá no nosso vídeo das funções índice mais corresp, onde ele queria saber se é possível estabelecer mais de um critério para fazer busca aqui no Excel, utilizando as funções índice corresp ou a PROC-V. No primeiro vídeo aqui dessa série, que eu estou deixando o link aqui no card para você acessar depois que essa aula acabar, eu expliquei como você consegue colocar duas condições ou mais dentro da estrutura da sua função PROC-V ou da índice concatenada com a função corresp. E nesse segundo vídeo aqui, eu vou trazer a melhor forma, né, a forma mais impressionadora de chefs aí que você pode utilizar para fazer essas buscas lá na sua base de dados. E a gente vai utilizar a mesma base de dados que a gente utilizou na aula passada. Então, a gente tem aqui na nossa coluna base de dados um registro de vendas de um período hipotético, de uma loja hipotética, de determinados vendedores aqui, né, 5, 6 vendedores, que eles realizaram entre os meses de janeiro e fevereiro, março e abril, o total de vendas e as comissões pagas a cada um deles. Então, a nossa missão aqui, o que eu vou te ensinar nessa aula é como você vai conseguir, através do nome desse vendedor e do mês que você atribui aqui no seu campo de pesquisa, clicar em um botão e o Excel retornar para você quais foram os valores de comissão pago para aquele vendedor. Se porventura você não informar o nome do vendedor, informar apenas o mês que aquela comissão foi paga, ao clicar em pesquisar, ele vai buscar na sua base de dados todas as comissões que foram pagas para todos os vendedores naquele mês que você atribuir aqui ao seu filtro. E como bônus também eu vou te ensinar como criar esse botão para limpar o seu formulário de pesquisa. Beleza? E se você está caindo de paraquedas aqui nesse canal e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Wallace e aqui no Excelizo o meu objetivo é te ensinar Excel para você se destacar no mercado de trabalho. Portanto, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative as notificações para você ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo por aqui, beleza? Aproveite, antes que o conteúdo da aula se inicie, vai agora aqui na descrição desse vídeo, clica no primeiro link e faz o download do material que eu deixei lá para você me acompanhar aqui durante essa aula e executar todo esse passo a passo que eu estou te ensinando, beleza? Então, bora lá para o conteúdo. Os primeiros conceitos, então, que você precisa entender que a gente vai utilizar aqui para executar, né, esse procedimento, criar esse nosso relatório aqui de pesquisa na base de dados, é que a gente vai utilizar filtro avançado, e a gente vai utilizar também o gravador de macros aqui do Excel. Para que serve o gravador de macros? Para automatizar tarefas. Então, sempre que eu clicar no botão que eu atribuí uma macro, o Excel vai executar uma série de atividades que eu já havia pré-configurado para aquela determinada macro. É por isso que eu consigo, com um clique aqui na minha lupa, pesquisar os valores de acordo com os critérios que eu estabelecer aqui na minha tabela de critérios e também ao simples clique nesse botão de borracha eu consigo limpar todo aquele meu relatório para efetuar uma nova busca. E como que funciona o filtro avançado aqui no Excel? Primeiramente, você precisa ter uma base de dados de onde as informações serão extraídas e você precisa criar uma tabela que vai receber os valores que você quer buscar. Nesse caso, eu peguei a mesma estrutura da tabela lá da minha base de dados e coloquei aqui na minha tela de pesquisa. Repare que eu tenho o ID do vendedor, o nome, o mês, o total de vendas e a comissão, exatamente na mesma ordem. E eu tenho imediatamente acima dessa tabela os campos que vão receber os critérios que eu quero utilizar para a minha busca. Então vamos lá. Vamos supor que eu queira verificar aqui no mês de março, fevereiro, quem teve uma comissão superior a R$ 1.500, 1.600, vou colocar aqui.
quem teve comissão superior a 1.600. Para isso eu utilizo aqui um operador de comparação, né? O de maior que. Ou posso colocar maior ou igual, porque se a pessoa tiver ganhado exatos 1.600, ela vai ficar de fora do filtro se eu utilizar apenas o maior. Como que eu faço essa busca lá na minha base de dados? Primeiro, eu vou navegar aqui na minha faixa de opções, na minha guia dados, guia dados aqui, e vou selecionar a opção avançado, porque eu quero utilizar esse filtro. Ele vai exibir para a gente aqui essa caixinha de diálogo. O que ele vai perguntar? Se você quer filtrar aquelas informações que foram buscadas no mesmo local, ou seja, lá na base de dados, ou se você quer buscar as informações na base de dados, copiar e colar em outro local. Nesse caso, eu vou selecionar a segunda opção. Intervalo da lista. Vou apagar isso aqui. Onde estão os valores que eu quero buscar? Estão aqui na minha base de dados e eu seleciono então todo o intervalo da tabela. Se porventura você vai executar esse procedimento para fazer busca em uma tabela que está constantemente sendo atualizada, você vai selecionar até o final da sua planilha. Note que eu cliquei aqui, arrastei até o final e agora com a tecla Ctrl Shift, setinha para baixo, ele selecionou até o final da tabela, só que se novos valores forem inseridos abaixo da linha E27, eles não serão contabilizados lá no seu filtro avançado. Portanto, Ctrl Shift, setinha para baixo novamente, para selecionar até o final da tabela, porque assim todos os dados que entrar abaixo serão incluídos na pesquisa. A segunda informação que eu tenho que informar aqui, qual o intervalo que contém os critérios da minha busca. E é nesse caso que eu vou selecionar todo esse intervalo que está aqui acima. E nesse momento você tem que se atentar ao seguinte, o mesmo nome que você atribuir lá na sua base de dados, você tem que atribuir também aqui para a sua tabelinha que contém os critérios, porque o Excel vai ler isso como campos de dados. E a sua tabela tem que estar no formato tabulado da forma correta, ou seja, crescendo na vertical. Copiar para, eu vou selecionar onde eu quero que ele copie para mim esses dados filtrados e eu vou selecionar, portanto, aqui esse intervalo. Posso selecionar apenas a primeira, a linha que contém os cabeçalhos da minha tabela que vai receber esses valores, porque ele vai despejar imediatamente abaixo. Agora clico em OK e ele já fez para a gente essa busca, que é o Juvenal Souza Santos e o Michel Araújo Correia, eles tiveram comissões superiores ou iguais a R$ 1.600 no mês de fevereiro. Agora vamos fazer, então, aqui a conferência disso na nossa base de dados. Eu vou aplicar um filtro aqui, vou filtrar apenas pelo mês de fevereiro e vou pegar tudo que for aqui maior que 1.600. E reparem, apenas o Juvenal e o Michel Araújo Correia, tal como foi exibido aqui no nosso filtro. E agora, o mais legal de tudo é que você não precisa executar todo esse procedimento sempre quando você for fazer novas buscas na sua base de trabalho. Você pode automatizar esse processo com a gravação de uma macro. Então, vou aqui na minha mão na massa e a gente vai criar essa macro aqui para você automatizar esse processo juntos, beleza? Para agilizar aqui o processo, eu já coloquei, já criei a tabela exatamente igual à nossa base de dados, mas totalmente em branco, né? Aqui para a gente receber os valores do nosso filtro. E já criei também a tabela com os critérios que eu quero avaliar. Eu poderia colocar múltiplos e múltiplos critérios aqui, mas nesse caso eu estou colocando apenas 3, que é o nome do vendedor, o mês que a venda ocorreu e a comissão. Caso eu queira filtrar por um valor específico, como eu fiz no exemplo anterior. Então vamos lá. Como você vai gravar essa macro? Primeira coisa, você tem que deixar habilitado a guia desenvolvedor aqui na sua faixa de opções, que é essa guia aqui. Caso no seu Excel não esteja habilitada a guia desenvolvedor, você vai vir em Arquivo, Opções, Personalizar a faixa de opções e aqui você vai verificar se a opção desenvolvedor está habilitada aqui dentro das guias principais.
Quando está com esse ticado dessa forma aqui, significa que ela está habilitada. Se no seu caso estiver desabilitado, tal como o Power Pivot, basta você marcar, clicar em OK e ela vai aparecer aqui para você. Uma vez que essa guia esteja habilitada, você vem aqui na opção gravar macro. Atribua um nome a essa macro, eu vou colocar pesquisa 2 porque eu já tenho uma macro chamada pesquisa nessa minha parte de trabalho, que é que eu estou utilizando aqui na nossa planilha de pesquisa, né, onde eu te mostrei aquele exemplo. E detalhe, toda macro aqui no Excel, quando você vai gravar, no nome dessa macro, ele não aceita que você coloque espaço. Por exemplo, se eu tentar colocar pesquisa espaço 2, ele vai exibir uma mensagem de erro. Caso eu queira inserir um espaço, ou eu posso colocar um underline 2, ou se a sua macro, por exemplo, for composta por duas palavras distintas, você comece as duas palavras com letra maiúscula para você diferenciar. Nesse caso, eu vou colocar pesquisa 2. Clico em OK. E a partir desse momento, tudo que eu fizer aqui no Excel, ele vai gravar lá na memória essas ações que estão sendo executadas. Para depois, quando a gente atribuir um botão para chamar essa macro, né, ele executar todo aquele passo a passo novamente. Então vamos lá. O que eu preciso fazer? Né? Já que ele está gravando, agora eu vou executar todo aquele passo a passo de novo, né, de criar o nosso filtro avançado. Eu venho na guia dados, vou clicar em avançado, vou selecionar a opção copiar para outro local, vou informar qual que é o intervalo da minha lista, onde estão os dados que deverão ser analisados e filtrados e copiados aqui para o nosso relatório. Então, venho na minha base de dados, seleciono a primeira célula aqui da minha tabela, que é a A3, Ctrl Shift, setinha para baixo para ir para, setinha para o lado, desculpa, para ir para a última coluna à direita, setinha Ctrl Shift, setinha para baixo para ir até o final da tabela, Ctrl Shift, setinha para baixo de novo para ir até o final da planilha. Qual que é o intervalo que contém os critérios que eu estou avaliando? Esse intervalo vai ser de A5 até C6, que é o intervalo que contém os critérios que a gente está avaliando. E para onde eu quero que ele copie essas informações? Eu quero que ele copie exatamente aqui, ó, desde a coluna a célula A9 até a célula E9. Lembre-se que, apesar de que lá na sua base de dados vai dar mais linhas, ele vai iniciar a colagem a partir desse intervalo que você estabeleceu. Clico em OK e pronto. Essa é a ação que você precisa gravar da sua macro de pesquisa. Nesse momento, eu volto aqui na minha guia desenvolvedor e clico em parar gravação. Uma vez que eu parar a gravação, tudo que eu fizer aqui agora, o Excel não vai mais gravar, não vai mais replicar. E agora, já para adiantar aqui esse nosso aprendizado, eu vou gravar também a macro de limpeza. Afinal, eu quero que tenha um botão para limpar todo esse meu relatório. Então, eu vou novamente em gravar macro, limpar relatório, vai ser o nome dessa nossa macro, clico em OK. E o que eu quero que ele execute? O que eu quero que o Excel faça quando eu acionar essa macro de limpeza do relatório? Eu quero que ele apague tudo que tiver aqui na minha tabela e limpe também o meu campo com os critérios. Então, eu vou selecionar a minha célula A10, que é a primeira célula que contém dados abaixo da coluna aqui do meu relatório, Ctrl Shift, setinha para o lado, para ir até o final aqui, à direita, Ctrl Shift, setinha para baixo, para marcar toda a tabela, Ctrl Shift, setinha para baixo novamente, porque à medida que a sua tabela da base de dados for crescendo, os valores que vão ser despejados no relatório também vão aumentar. E agora clico em Delete. E vou selecionar também todo o intervalo aqui do meu relatório, do meu campo de critérios. Clico em Delete para deletá-los e vou deixar o cursor do mouse posicionado aqui na minha célula A6. Feito isso, eu paro a gravação. E agora vem a questão visual, né? Você pode pesquisar por ícones aqui dentro do Excel ou em um site externo, ou você pode criar botões com nomes. Nesse caso, eu vou criar um ícone vou fazer as duas opções para você ver como que funciona. Eu vou usar a lupa, né, como um ícone e vou criar
um botão mesmo com o apagar. Se você estiver utilizando uma versão do Office, tal como eu utilizo a versão do Office 365, que é um serviço de assinatura, que tem sempre a versão mais recente do Excel, vai estar nativamente habilitado aqui dentro da guia inserir esse recurso de inserção de ícones. Então basta você clicar, o Excel vai exibir uma biblioteca de ícones aqui e você vai pesquisar por um ícone que faça jus àquela ação que você quer executar. Nesse caso eu coloquei pesquisa, que é muito simples. Clico em inserir e ele traz aqui para gente esse ícone aqui. Ah, Wallace, mas eu não tenho a versão do Office 365. No meu Excel e no Excel que tem lá na empresa não tem essa versão, esses ícones nativamente no Excel. Beleza. Você vai vir aqui na internet e vai pesquisar pelo site www.flaticon.com/br, que é um site que hospeda milhares de ícones aí que você pode utilizar gratuitamente, e vai fazer a busca da mesma forma. Se você ainda buscar em inglês, você vai ter uma variedade muito maior aqui de resultados. Então basta você selecionar aquele que melhor te agrade. Vou selecionar esse primeiro aqui, e ele é uma imagem. Clique em copiar, botão direito, copiar a imagem, retorna aqui à tela do Excel, cola essa imagem e agora você precisa compactar essa imagem para não ocupar muito espaço no seu pasta de trabalho, ela não ficar muito pesada. Com a imagem selecionada, vem aqui, ó, formato de imagem e seleciona a opção aqui, ó, compactar imagens, que ele vai pegar essa imagem e vai reduzir o tamanho dela. Clique em OK e pronto. Nada aconteceu, mas por trás aqui da inteligência do Excel ele já compactou essa imagem aqui para a gente. Agora basta você redimensioná-la e posicionar onde você quiser. E agora vamos criar também. Você pode utilizar um ícone para pesquisar ou você pode criar um botão. O botão é muito simples. Basta você vir aqui na sua guia inserir, formas, e você pode selecionar ou um quadrado ou um retângulo ou um retângulo de cantos arredondados. Eu gosto sempre de utilizar o retângulo de cantos arredondados. Clico nele e vou escrever o nome da ação que eu vou executar sempre que eu clicar nesse botão. No caso vai ser limpar relatório. E agora eu posso formatar, né? Eu vou alinhar ao meio, centralizar esse texto, mudar aqui a fonte, aumentar o tamanho. E ao clicar nele tem algumas outras opções de personalização. Por exemplo, aqui no forma de formato, efeitos da forma, você consegue aplicar alguns formatos. Por exemplo, um bezel, que ele vai ficar com esse formato de botão. Você pode aplicar várias outras configurações aí para mudar o layout desse botão. A partir do momento que você tiver ou o ícone ou o botão, né, os botões aí que você vai utilizar para executar essas ações, basta você clicar com o botão direito do mouse em cima desse ícone, vir aqui na opção atribuir macro e você vai atribuir a esse botão a macro que você criou. Elas vão aparecer nomeadas aqui dentro dessa caixinha de diálogo. Nesse caso, a minha lupinha vai executar a minha macro pesquisa 2, clico em OK. E esse botão direito, atribuir macro, vai ser o meu limpar relatório. Clico em OK. E sempre que eu clicar na lupinha, ela vai buscar as informações da minha base de dados de acordo com os critérios que eu estabeleci. Se eu deixar o campo de critérios em branco, ela vai copiar todas as informações que contém na minha base de dados e colar no meu relatório. Agora, se eu atribuir aqui alguma informação, ele vai copiar apenas aquelas informações. E ao clicar em relatório, ele vai limpar tudo, limpa toda a sua tabela, que contém os valores que foram filtrados lá da base de dados, limpa o campo de critérios e posiciona o mouse aqui na primeira célula do nosso intervalo de critérios para você já inserir o outro intervalo. E agora, por exemplo, você quer verificar pelo mês de março, comissão, você pode utilizar, né? Sempre que você for buscar um dado numérico, você pode utilizar operadores aí, né? Os operadores de comparação. Você pode utilizar maior que, você pode utilizar menor que,
maior ou igual ou menor ou igual. Eu quero ver aqui todo mundo que teve comissão menor ou igual a 1.300 no mês de março. Faço essa busca. Apenas a Paola Nascimento aqui, que teve uma comissão de 1.295. Se, por exemplo, eu quero ver alguém que teve uma comissão exatamente igual a 1.300, ninguém recebeu exatos 1.300, ou a mais ou a menos. Agora eu quero ver quem recebeu mais do que 1.300. Ele vai trazer aqui para mim que no mês de março, 5 vendedores ganharam acima de 1.300, exceto a Paola, né? E agora eu posso limpar também aqui o meu mês e eu quero ver em quais meses e para quem que eu paguei comissão acima de 1.300. Então eu vou deixar apenas um critério aqui no meu intervalo de critérios. Clique na lupinha, ele traz aqui os meses e os vendedores que receberam comissão acima de 1.300 e quais foram essas comissões. E quem recebeu menos do que 1.300? Pesquisa também. Apenas o Jurandir no mês de fevereiro e a Paola no mês de março. Então essa aí é a forma mais espetacular, que vai mais impressionar o seu chefe, que você pode utilizar para buscar informações em bases de dados aqui no Excel. E se você quer aprender mais sobre Excel, como criar planilhas que vão impressionar o seu chefe e os seus colegas de trabalho, conheça o meu treinamento online Excel Primordial. Nesse momento, o treinamento Excel Primordial conta com 81 aulas distribuídas em 7 módulos aqui para você, o que vai totalizar mais de 20 horas de conteúdo. E o treinamento continua crescendo. Nesse momento a gente tem módulos que vão tirar do absoluto zero ou relembrar conceitos que talvez você tenha esquecido com o tempo, funções que o mercado mais vai exigir que você saiba, como você vai realizar cálculos aqui no Excel, como você proteger e garantir a integridade dos dados que você está trabalhando no Excel. Ao clicar nos módulos, você verifica que tem todas as aulas aqui devidamente organizadas em ordem cronológica para que você tenha um aprendizado linear, e o treinamento ele está crescendo. Nesse momento a gente tem apenas até o módulo proteção e integridade de dados, mas a partir de agosto aqui de 2022 você já vai ter acesso ao módulo 6, onde eu vou falar sobre criação de gráficos, como que você cria gráficos no Excel e o melhor, qual o melhor gráfico para cada tipo de análise que você vai fazer. A partir aqui do mês de setembro de 2022, eu vou estar disponibilizando o módulo 7, que vai falar sobre um kit de ferramentas essenciais, ferramentas que você precisa dominar no Excel. E hoje eu te ensinei gratuitamente uma dessas ferramentas, que é o filtro avançado, mas existem diversas outras ferramentas, como tabela dinâmica, formatação condicional e etc. Tudo isso a partir de setembro de 2022. Em outubro de 2022 vai ser disponibilizado o módulo 8, que vai te introduzir ao fantástico mundo da análise de dados. Você dominando a análise de dados, sabendo analisar dados corretamente, você vai se tornar referência muito mais rápido no seu serviço, e você vai ser promovido com muito mais facilidade, porque você vai se destacar da imensa maioria dos seus concorrentes, beleza? E para finalizar o ano, né, lá no mês de novembro, ainda de 2022, a gente vai disponibilizar o módulo 9 aqui, que é o módulo Deixe que o Excel faça por você. Como você pode colocar o Excel para trabalhar por você. Foi exatamente isso que a gente fez nessa videoaula. A gente configurou uma macro, criou um robozinho e fez com que o Excel executasse toda aquela rotina que a gente havia executado do filtro avançado. Ao simples clique no botão, ele vai executar todas aquelas tarefas. Então você vai aprender a como automatizar tarefas, a como fazer o Excel fazer aquela tarefa que você gastaria horas para fazer, beleza? E para quem entrar no curso ainda hoje, né, na data que você está vendo esse vídeo, até que eu mude o preço aqui desse vídeo, talvez eu vou aumentar o preço
desse curso no futuro, você vai receber ainda 2 bônus exclusivos, que é o acesso a uma comunidade de Excelizers, que são os alunos aqui do Excelize, né? Onde você vai ter troca de networking aí, troca de aprendizado e vai estar num ambiente aí que é composto por pessoas que estão na mesma jornada que você. Além também de um grupo, do acesso exclusivo ao nosso grupo no Telegram, onde você vai poder interagir com outros alunos e mandar todas as suas dúvidas aí que você tiver. E o curso, ele tem um certificado de conclusão ao final, que é emitido automaticamente. Terminou todas as aulas de todos os módulos, automaticamente a plataforma vai emitir um certificado para você. Tudo isso apenas por R$ 97 ou 12 vezes de R$ 9,68. Então, se você tem interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Clica, confere, que eu garanto que você não vai se arrepender, beleza? Então é isso, galera. Eu espero que eu tenha obtido o êxito aqui em passar o aprendizado que eu me propus a passar lá no início desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe um like aqui embaixo, comente e compartilhe com seus amigos e me ajuda a fortalecer aqui esse canal para levar mais conhecimento todas as semanas para você. Aproveite também, se você ainda não é inscrito, e já se inscreva no canal e ative as notificações, beleza? Nos vemos na próxima aula e até mais.